que isso significa? Não ter um prévio conhecimento, uma prévia forma de utilizar esse dinheiro. Então, a forma de educação financeira, um dos principais pontos da educação financeira é que as pessoas aprendam a planilhar, aprendam a ter conhecimento dos seus próprios gastos. E até olhar, ver o seu próprio estilo de vida, se é compatível com o salário que está recebendo. Vamos voltar ao slide. Então, por exemplo, adquirir compulsivamente produtos atraídos por ofertas. Isso é uma questão comportamental. Muitas vezes nós somos instigados à compra, um produto novo que está saindo no mercado, um celular, não sendo necessariamente que nós temos a necessidade de adquiri-lo. Comprometimento de salário com compras parceladas. Então, quem já acompanhou aqui, alguns de vocês acompanharam a palestra dada pelo analista do Bacen, o Sr. Nicolau, ele já tinha levantado isso, que muitas vezes nós pegamos pequenas parcelas do nosso salário, vamos parcelar, o produto custa R$500, vamos parcelar em 10 vezes, mas é só R$50 por mês. Aí você acumula isso com mais outras coisas, né? Mas aquele tênis, né? Aquela televisão, nisso que você vai juntando 120 daqui, 50 dali, 30 dali, quando você vai ver o seu salário praticamente já está comprometido. E isso vai gerando uma situação de endividamento. Você vai se colocando dentro dessa situação e vai ficando cada vez mais difícil sair dela. Bom, não adequar os gastos após redução do salário. É comum, inclusive nesse tempo de crise, que às vezes as empresas propiciem a possibilidade de não demitir o funcionário, mas ao mesmo tempo reduza, né, o seu salário para mantê-lo no emprego. Ou ainda, às vezes em situação, alguns funcionários públicos estão em determinado cargo, e esse cargo, por algum motivo, por alguma razão de interesse da administração pública, eles acabam saindo desse cargo, e por isso eles têm uma redução salarial, né? Ou às vezes por troca de emprego, enfim, diversas outras razões, e a pessoa tenta manter o padrão de vida, né, em cima daquele salário que ela já possuía, e ela não consegue se manter. E isso vai nutrindo essa situação de endividamento. Nessas situações inesperadas, como acidente, doença e emprego, já foi comentado aqui em outras palestras que existem dois tipos de pessoas que se endividam. Tem o endividado ativo e o endividado passivo. O endividado ativo é aquele que busca essa situação de endividamento. Ele conhece a sua situação, mas assim ele continua consumindo. Ele vai entrando nessa situação em que o salário não vai conseguindo cobrir as despesas. E existe o endividado passivo, que é aquele que, por algum motivo, uma eventualidade, desemprego, doença, às vezes você bate o carro, né? São Paulo é uma cidade muito complicada para a questão de direção, e você acaba batendo o carro, você acaba tendo algum outro problema, e por isso você acaba contraindo uma dívida aí que você não esperava. Doença, às vezes alguma coisa do plano de saúde que não cobre, alguma intervenção cirúrgica, e com isso você é obrigado, às vezes, a entrar no empréstimo, às vezes você é obrigado a entrar em alguma situação que vai comprometer o seu salário, exatamente porque ela não era uma situação previsível, né? Então você, no caso, é um endividado passivo. Bom, e a falta de conhecimento sobre a utilização do dinheiro, incluindo o planejamento e controle planilhado de gastos. É uma coisa muito básica, né? Alguns palestrantes aqui já falaram que você pode fazer isso até em papel de pão. Você ter esse controle dos gastos é muito importante, né? Você colocar no papel quanto você gasta por dia, quanto entra de plano de saúde, etc. Então, tudo isso faz parte do conhecimento que vocês podem adquirir, tudo isso faz parte daquilo que vocês lançam como forma de vocês conhecer a própria situação financeira. O problema é que quando você acaba evoluindo um pouco, você conseguindo fazer uma autoanálise, mesmo assim, em cima dessas principais razões, e ainda você prolonga essa situação, você chega numa situação de superendividamento. A situação de superendividamento ela é muito complicada, porque ela extrapola a situação média em que você simplesmente pode falar, olha, talvez eu consiga sair desse aperto, né? Talvez se eu talvez se eu não for no cinema esse mês, talvez se eu diminuir um pouquinho ali, cortar um pouquinho ali, vocês acabam conseguindo sair dessa situação. Então, o sintoma do endividamento, alguns de vocês já fizeram essa pergunta, qual conta deixarei de pagar este mês? Né? Isso é bem comum, né? Então é uma situação que você está endividado. Quando você olha toda aquela coisa na sua frente, você põe todas as contas na mesa, você fala, qual dessas contas eu deixar de pagar? Qual credor vai ser o sorteado desse mês? Né? Então já é um sintoma do endividamento. E aquele
aquele pensamento, talvez apertando o cinto eu saia dessa. Então, aquela situação em que a namorada ou o amigo chega, ei, vamos comer fora esse final de semana? Então, não dá, né, por causa disso. Aí você já começa a se contratar. Então, talvez cortando essas coisas eu consiga sair dessa. Essa situação, não vou dizer que é tranquila, mas ela é preocupante. Então, esses são sintomas que eu coloquei esses pontos brincando, mas é que vocês denotam que vocês talvez já estejam em alguma situação em que haja aí o princípio do endividamento. Mas a situação pode continuar, né? E, obviamente, vocês continuando nessa situação de endividamento, vocês podem chegar no sistema de restrição cadastral, Serasa, porque lembra lá atrás, deixei de pagar esta conta, né? Quem eu vou sortear? E os credores, eles são, infelizmente, implacáveis, né? Às vezes, até as instituições bancárias são implacáveis, vocês acabam deixando de pagar um dia, 2 dias, obviamente isso já cai dentro da mora, e aí, a partir daí, vocês já começam a incidir juros. Isso vai alimentando a questão do endividamento, porque você acaba perdendo dinheiro, você acaba pagando mais à medida que você deixa de cumprir, de adimplir suas obrigações no momento. Perda de patrimônio, venda de bem para quitar dívidas. Às vezes a pessoa, para sair dessa situação, ela acaba vendendo bens, vende uma casa, vende um carro. Às vezes, quer readaptar a vida, tem um carro que custa 50, 60 mil reais, acaba vendendo esse carro, tendo um carro mais barato, até por questão de imposto, até para sair dessa situação. Mas é um sintoma, você acaba tendo que necessariamente, forçosamente, para sair dessa situação, você acaba vendendo seus bens. Queda da qualidade de vida, que deságua, obviamente, no estresse, desentendimentos familiares, encontrar dificuldades para manter a subsistência, preocupação excessiva, esses são fatores de forma que eles atingem a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica, e com isso a gente acaba tendo problemas de convivência, em casa mesmo, no trabalho, acaba afetando. Uma pessoa que que se encontra sendo numa situação endividada, dentro de uma situação de crise, de desemprego, fica com medo de ser mandado embora, então isso acaba até gerando problemas de saúde. Então são efeitos secundários aí que são preocupantes, e a ideia é que a gente tenha um modo preventivo. Mas muitas vezes, infelizmente, a situação perdura. E aí você entra na situação de superendividamento. Às vezes isso acontece, muitas vezes, porque você mantendo aquela qualidade de vida, aquele desejo, você não se controlando, continuando comprando algumas coisas, você acaba chegando dentro de uma situação em que você superendivida. Né? E aí você já, como o pessoal brinca, você fica com o pé no buraco, né? Você não consegue tirar o pé da jaca, não sei com as outras expressões, né? Alguns falam, estou lascado, né? Para não dizer outras coisas, né? Diante dessa situação. Mas a que momento você chega no superendividamento? Quando você está vendo que sua renda ela já não está sendo suficiente, você está gastando mais do que você ganha. Né? Quando você não tem condições de pagar as suas dívidas atuais e futuras. Essa questão de pagar a dívida atual e futura, existem dívidas que são pontuais. Você, por exemplo, conta de luz, é pontual. Conta de água, você sabe que todo mês ela vem. Né? Gás, quem mora em condomínio, sabe que ela vem ou ela vem. Mas tem as dívidas futuras, que são aquelas que vocês parcelaram lá atrás para comprar o tênis, para comprar o DVD, para comprar a televisão, para comprar um carro melhor. Então, você chega numa condição que você não tem condição nem de pagar as suas dívidas atuais, nem as futuras. Outro ponto, o prazo que tenho para pagar minhas dívidas não é o suficiente quando eu olho o meu salário. Às vezes você faz a projeção e você vê a questão do tempo e você vê a questão de quanto é a dívida. Você fala, ó, ainda que eu ganhasse 12 meses, 10 meses aí do meu salário limpo, eu não conseguiria pagar minhas dívidas, não conseguiria cobrir minhas dívidas. Não sei, além de não conseguir pagar as minhas dívidas, elas não incluem meus impostos. Uma coisa que é muito importante na educação financeira, uma coisa que é essencial, é que os impostos, eles são previsíveis, de certa forma. Tem muito estudante de direito aqui, presente, mesmo quem não é, mas que está nos assistindo, tem essa possibilidade. Vocês sabem, por exemplo, quando vocês compram um carro, uma hora ou outra, o Estado vai acabar mandando IPVA para vocês. Então, quem tem uma casa sabe necessariamente que o IPTU virá. Então, dentro desses impostos previsíveis, quando você está numa situação de superendividamento, você não consegue cobrir esse imposto. E ele não está incluso nessa situação de superendividamento. Por quê?
Porque, na verdade, ele fica por fora, porque ele já é uma dívida previsível. Exatamente por ele ser uma dívida previsível, né, exatamente por você ter o bem, necessariamente ele vai recair o imposto em cima, né, que aí já entra a questão do fato gerador, né, dentro dos tributaristas, né, mas já entra fora dessa questão do superendividamento, ou seja, você chega num ponto que você não consegue mais manter os seus bens. Então, a situação do superendividamento chega nesse ponto. Não sei administrar meu cartão de crédito, muitas vezes porque o tanto que vocês têm de crédito disponível é muito superior àquilo que vocês ganham. Né? Às vezes a pessoa ganha 2.000, mas tem 4.000 de crédito disponível. Né? Não conheço os meios de financiamento disponíveis, nem como utilizá-los. Esse ponto é importante. Às vezes, quando nós vamos em alguma agência bancária, e aí o superendividado, às vezes ele já está cobrindo uma coisa com a outra, às vezes ele está cobrindo o cartão de crédito, pagando o cartão de crédito com cheque especial. Né? Alguns já me olharam assim, já fiz isso, não fiz isso. Mas você está utilizando um crédito disponibilizado por outro. E às vezes você não conhece os meios, as formas, muitas vezes porque não há informação da instituição, muitas vezes por desconhecimento, não se tem acesso até que ponto, qual é o empréstimo, ou qual é o crédito que eu posso utilizar que tem a melhor forma de se pagar, ou ainda qual incide uma taxa de juros menor. Então, às vezes, os bancos disponibilizam diversas formas de crédito, mas nem sempre nós sabemos qual é a melhor forma, qual é o melhor crédito específico para aquela situação que nós estamos. E como eu já tinha falado para vocês, usar um crédito para pagar o outro. Bom, tem saída? Tem. Né? A ideia, inclusive uma das ideias de trazer essa questão da educação financeira para as pessoas, é exatamente propiciar para que as pessoas tenham alguns conhecimentos, consigam dar os passos básicos. Obviamente que isso não exclui qualquer planejamento financeiro mais aprofundado, mas a ideia é que se pelo menos dê uma ideia para que as pessoas possam fazer em casa, alguma coisa caseira, alguma coisa particular, ou para evitar a situação de endividamento, que também serve, para identificar uma situação de endividamento ou uma situação de superendividamento e pelo menos conseguir dar os primeiros passos para sair dela. Então, tem que se tomar conhecimento do plano financeiro pessoal. Vocês têm que fazer uma autocrítica. E é uma autocrítica muito aprofundada. Uma autocrítica dizendo, eu preciso realmente disso? Esse produto é necessário? Esse estilo de vida? O senhor Nicolau, que veio aqui, ele fez uma ponderação muito interessante. Às vezes nós temos televisão por assinatura. A maioria de vocês tem televisão por assinatura. E eu acho que a maioria de vocês assistem vários canais, né, de televisão por assinatura, ou tem vários canais. Mas a gente, às vezes, não utiliza o pacote inteiro. Então, às vezes, nós queremos o melhor pacote, queremos aquele pacote Plus, Ultra, mas não assistimos tudo. Né? Assistimos 5, 6 canais favoritos ali. Envolver aqueles que fazem parte da vida doméstica. Isso é muito importante, porque sentando com as pessoas da casa de vocês, quem é casado, né, quem tem filhos, é importante sentar junto com as pessoas, exatamente para vocês identificar para onde estão indo o dinheiro. Às vezes tem algum gasto do filho que está grande, algum gasto da esposa, né, sem brincadeira, ou do marido, né, que o marido também gasta, né, vai tomar sua cervejinha ali com os amigos, que pode ser cortado, mas especialmente para que tenha essa visão intrafamiliar, essa visão da casa, e ao mesmo tempo se consiga, às vezes, até passar uma educação financeira para os filhos. Vocês acabam perpetuando essa educação financeira e acabam até gerando exemplo para as pessoas que estão em casa, quando isso é feito de forma agregada. Então, congelar os gastos. Nós temos 3 tipos de gastos, que são os gastos necessários, supérfluos e desperdícios. Alguém pode me dar algum exemplo de um gasto que vocês acham que é necessário? O que é um gasto necessário? Luz, comida, educação. Isso é fácil. Saúde. É necessário. Não dá para viver sem, certo? Gasto supérfluo. Sapato eu já não sei nem se seria supérfluo. Para ela é necessário o gasto do sapato. Mas, brincando, o gasto supérfluo, ele é um meio termo. Ele é um gasto que você poderia cortar sem sentir muito dentro da sua qualidade de vida, nem do seu padrão de vida. Mas, por exemplo, vocês têm uma camiseta X, que é de marca.
e vocês poderiam comprar uma camiseta Y, que não é de marca, mas em questão do custo-benefício, ela é razoável, né? Então, a questão da televisão a cabo, que eu falei para vocês também, da TV a cabo, pacote de internet, tem internet de 200 megas, 300 megas, sei lá, e eu utilizo pouco disso, não baixo filmes, etc. Tem um pacote maior. Então, são gastos que vocês podem ter sem perder a qualidade de vida. E os desperdícios, é óbvio, né? Desperdício acho que fica muito mais claro. A moça daqui, ela acabou citando a questão do sapato, dependendo de quem for. Mas, em todo caso, à vista, no geral, o gasto que se é considerado desperdício é aquele que você pode tirar da sua vida, que você basicamente tem por uma questão meramente pessoal, sem que isso influa na sua qualidade de vida ou que ele seja necessariamente necessário para a sua subsistência. A questão principal, dentro dessa, falando basicamente para vocês, quando nós temos essa questão desses 3 tipos de gastos, quando você está numa situação de endividamento, você consegue cortar os desperdícios e os supérfluos sem que você sinta muito, né? Você consegue voltar à situação. O problema é quando você chega numa situação de superendividamento, você vai cair necessariamente no gasto necessário. E aí que vai diminuir a qualidade de vida, e aí que necessariamente vocês vão sentir a diferença, porque necessariamente você pode tirar a criança, né, o filho da escola, né, que foi um gasto de educação que alguém falou aqui, você pode cortar o seu plano de saúde, você pode deixar de pagar o seu aluguel, e é nesse momento que você começa a ver em que ponto você chegou, né? Então, é muito importante ter essa divisão e você saber cortar esses gastos, fazendo essa modificação dentro da sua rotina, essa modificação, analisando dentro da sua planilha quais são os tipos de gastos e encaixando eles dentro dessas categorias, até para que se possa fazer uma educação financeira e possa fazer uns gastos, pode fazer corte de gastos sem que haja uma coisa prejudicial aí à sua qualidade de vida. Bom, algumas mudanças de hábitos que até ficam para as pessoas no geral, né? Pode voltar o slide, por favor. No caso, alimente-se preferencialmente em casa, ou leve marmita, né? A velha marmita, né, que muita gente fazia, além da questão de ser mais saudável e você conseguir controlar o que você pode comer, para quem está afim aí de fazer uma dieta, né? Ao mesmo tempo, você pode aí se reduzir, porque o preço, obviamente, é muito mais caro quando você consome no restaurante, porque ela incide, além da questão do imposto, questão da mão de obra e outras questões que possam aumentar aí o custo da alimentação. Usar o transporte público, né? Agora existe, sem querer fazer propaganda, mas existem possibilidades melhores agora da questão do transporte público. Garimpar as promoções e adquirir os produtos pelo custo-benefício e não pela marca, né? Existem muitas coisas boas saindo no mercado que não necessariamente ainda contém aquela marca estampada, que às vezes a marca nem por si só se garante a qualidade do produto, talvez muito mais pela questão do nome comercial que pegou força, mas às vezes tem muitas coisas boas saindo no mercado e vocês conseguem, garimpando, buscar. Na hora de fazer compras, leve uma lista de produtos. Isso é bem interessante. E acho que, se não me engano, acho que eu não coloquei aqui, mas também recomenda-se não levar as crianças, às vezes, quando vocês vão fazer a compra no mês. Quem tem filho já riu, já sabe o porquê. Levar a criança. Se alimentar antes também é uma dica. E no mercado, com fome, levando criança, as risadas já declararam porquê, né? Então, necessariamente, a criança ela vai pedir um doce, ela vai pedir algo, ela vai olhar para você com aqueles olhos, né, infantis, aqueles olhos puros, e vocês vão acabar aí cedendo aí, para que levar um chocolate, levar algo a mais que estava fora do orçamento. Nada impede que vocês não paguem alguma coisa para os seus filhos, não é isso, tá? Não precisa também afastar a criança de qualquer prazer, né? Mas, obviamente que gasta-se mais, tem-se uma necessidade maior, você acaba cedendo esse impulso consumista da criança, que não está tão preparada quanto o adulto para resistir a isso. A questão da fome, que também foi levantada, é interessante, porque se você está com fome e você vai ao mercado, você vai achar tudo gostoso, você vai achar tudo bom, tudo bonito, né? Eu vou levar 20, chega em casa, você come um e o resto fica lá sem necessidade. Então, foi muito bem colocado, parabéns, uma consumidora aqui da plateia, muito bem instruída, né?
eu já tinha colocado, e resistir à tentação de utilizar o cheque especial. Isso é uma coisa, o cheque especial é um dinheiro que fica disponível muito fácil para vocês. O que acontece? A partir do momento que zerou o salário que está na conta corrente, necessariamente isso cai muito fácil para a questão ali, você passa 5, 10 reais no débito, ele já cai, ele já vai ser consumido, e necessariamente você não precisa você já tem essa pré-aprovação do banco. Então você não precisa necessariamente acionar. Como o meio burocrático para acionar o cheque especial é muito menor do que as outras formas de financiamento, as outras formas de empréstimo, vamos dizer assim, ele acaba ficando mais acessível e as pessoas acabam utilizando. E acaba gerando, obviamente, a disponibilidade de até pagar contas utilizando o cheque especial. E nós vimos que a questão o cheque especial, se não me engano, já passou dos 300% ao ano, o cartão de crédito também já passou dos 400% ao ano da questão de juros. E se você for ver isso comparado a uma poupança, a um investimento tradicional, rende no máximo 0,6% ao mês. Então, não há compensação nesse caso e seria muito interessante que se restringisse a utilização. Bom, vocês podem aprender mais. Isso é muito interessante para o consumidor. Aliás, faz parte da... Quando se fala do Programa Nacional de Defesa do Consumidor, uma das partes é a questão do aprendizado. Pode botar. A questão do Banco Central tem coisas que falam sobre isso, tem a calculadora do cidadão, como já foi apresentado aqui. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, também disponibiliza material. Aliás, o material que alguns presentes estão aqui, eles foram retirados do IDEC, foram retirados da FEBRABAN, do Bacen, né, que são parceiros também, mas que também eles trazem isso de forma a multiplicar esse conhecimento de forma social aí para que as pessoas se instruam. Bom, agora eu vou interagir um pouco com a plateia. Eu gostaria de saber para vocês, eu trouxe algumas perguntas. Depois eu vou explicar o significado de cada uma. Bom, a primeira pergunta é, qual dessas ofertas parece mais interessante? Né? A primeira oferta, ela trata, compre o seu televisor por R$ 4,99 por dia, em 10 vezes sem juros. A segunda, compre seu televisor em 5 vezes de R$ 250. E a terceira, compre seu televisor à vista por R$ 1.100. Qual é a mais interessante? Alguém puxou uma calculadora? A C. Pagar à vista. É porque essa é fácil, né? Esse é o padrão, né, gente? Vamos pagar à vista, já para garantir. Obviamente que a intenção da A, né, compre seu televisor por R$ 4,99 por dia, muitas vezes as pessoas são atraídas por esse tipo o valor de R$ 4,99, né? Aí você pensa, R$ 4,99 é um pastel, R$ 4,99 é alguma coisa, e a pessoa fala, eu posso arcar com esse gasto por dia. E no final, vendo ao tempo, acho que daria, alguém fez as contas, acho que dá 1.497. É isso? Alguém fez as contas? O segundo valor daria R$ 1.250 e o terceiro valor R$ 1.100. Além da questão de compensar, o valor à vista, ele já quita e você já se livra, de certa forma, daquela dívida, você não fica aquele empecilho a longo prazo. Exatamente por eventualidades, né? Porque acontece muitas vezes, como eu falei para vocês, tem imprevisto. Nesse caso, é sempre bom ter uma poupança, ter algo exatamente para que vocês possam subsistir. Muitos dos consultores financeiros, se algum de vocês um dia se submeter a uma consultoria financeira, eles vão falar para vocês, quanto vocês têm na poupança? Vocês vão falar, por exemplo, tenho R$ 10.000 na poupança. Quanto você ganha? Ganho R$ 2.000 por mês. Então, durante 5 meses, vocês conseguiriam manter a qualidade, o padrão de vida, até que passe essa eventualidade. Então, a questão do pagamento à vista tem essas vantagens, né? Vamos para a segunda pergunta? O que você faria com aquela renda a mais? Compraria um sapato novo? Quem compraria? Muita gente sorriu, muitas mulheres sorriram. Sairia para comemorar com os amigos? Não? Ninguém gostaria de comemorar, ninguém quer me pagar uma cerveja no final da palestra, ninguém tem essa vontade. Poxa, tu não vai jogar C, né? Pagaria as contas, guardaria um pouco se sobrasse e o restante usaria para desfazer alguma vontade pessoal. Quer sair com os amigos, né? Bom, essas 3 perguntas, na verdade, elas revelam o perfil, né? São 3 perfis que a gente tem de consumidor, né? Entrou uma renda a mais, eu falo isso por causa da questão do 13º.
a gente está nessa época, né? A gente está agora em novembro para dezembro, a gente está naquela época do 13º. Entrou aquela renda a mais. Muita gente que faz, né? Época de presente de Natal, crianças, sapato novo, né? Vou me dar aquele luxo, vou me dar aquele presente, sem deixar de pagar as dívidas. Então, às vezes, existe esse tipo de perfil do consumidor, né? Que até um consumidor aí compulsivo, né? Um consumidor aí que ele extrapola essa questão da responsabilidade. Nesse ponto, existem até alguns consumidores chamados profissionais, né? Que são consumidores assim que, mesmo tendo ideia da noção de superendividamento, eles continuam gastando. Então, isso revela, as 3 perguntas revelam 3 perfis aí de consumidor. O segundo sairia para comemorar com os amigos, né? Entraria ainda, né? Ninguém, eu estou vendo assim, o pessoal tem uma restrição de pagar coisa com os amigos, né? O amigo é a própria pessoa, né? Qual é o nome do senhor? Como é? Gualberto. O senhor Gualberto já se considerou que ele é o seu próprio amigo, então pagaria para si mesmo o valor, o que é um valor válido. Então, e o último perfil, que é o perfil C, que é as pessoas aí, que seria nesse caso, fica uma dica aí para o 13º salário, para ser utilizado aí para pagamento de impostos, pagamento... Então, a gente sabe que é chato um pouco isso, né? É uma situação um pouco complicada. Alguns chegaram nessa fase do ano sem ter esse problema. Outros vão realmente utilizar o 13º aí para pagar esses pontos. Mas fica o planejamento para 2017, para que haja essa possibilidade de, realizando o planejamento financeiro, consiga superar e consiga com o 13º do ano que vem pagar o seu próprio sapato, né? Então, a terceira, qual dessas alternativas se descreveria como a mais parecida com você? Né? Gosto de comprar coisas novas. Quando estou triste, muitas vezes fazer compra me anima. Né? Fazer compras me anima. Né? Gente que quando está triste, vai no shopping, né? Passa o cartão, se sente bem de novo. Né? Tem a B. Não, sei que não deveria, mas... Tem o perfil C, guardo sempre um percentual do meu salário para eventualidades. Né? E tem o perfil D. Às vezes olho para a minha casa e ela parece um reduto dos anos 70. Né? Faz tempo que não troco nada por lá. É o caso do senhor. Que já é um caso mais extremo. Né? O caso D já é um caso mais extremo. Né? As pessoas também se privam, às vezes, tendo a possibilidade, se privam de comprar alguma coisa, também gastam pouco, né? Também não se dão a esse prazer. Significa que você não necessariamente precisa guardar seu dinheiro e só ter a cabeça voltada para pagar dívidas, né? Obviamente, você tem que fazer um planejamento para os seus sonhos, você tem que fazer um planejamento para que você também faça do dinheiro um instrumento para a sua felicidade, né? E não que você viva a favor, né? Ou viva em torno do dinheiro. Quando você volta para o perfil C, que é um perfil mais conservador, mas ao mesmo tempo ele se prepara para alguma eventualidade e seria um consumidor um pouco mais equilibrado. Quando você volta para o consumidor B, sei que não deveria, mas às vezes, né, você está passando no shopping, né, você olha aquela coisa, você acha legal, às vezes você não precisa daquilo, mas você fala, eu tenho cartão de crédito, né, eu tenho aquele crédito disponível, né, eu tenho cheque especial, mês que vem eu me viro, né. Ou A, né, que já é o consumidor mais compulsivo, que já tem um perfil muito mais virado aí, muito mais ligado ao emocional. É bom vocês verem isso. Eu joguei essas 4 perguntas para vocês ajudarem a uma autoanálise e vocês verem necessariamente onde vocês podem, qual desses vocês se encaixariam, para ajudar vocês, né, ajudar quem está em casa também, a montar esse perfil. É uma brincadeira, é algo lúdico, mas ao mesmo tempo ajuda a fazer a sua autocrítica de uma forma um pouco mais divertida dentro desse momento onde a pessoa às vezes está passando por uma situação financeira que deixa ela constrangida. Né? Então, eu espero ter passado para vocês tudo. Né? É para ser uma palestra simples, uma consultoria financeira, não é para chegar numa consultoria financeira, chegar algo mais profundo, mas para fazer vocês pensarem um pouco nessas questões relacionadas à questão das finanças pessoais. Aí eu trouxe uma última figura, né, para vocês. Né? Essa figura é se nada der certo. Né? O que é isso? Né? Muita gente me pergunta. Isso é uma pulseira que dá choque. Tá? Como ela funciona? Foi uma empresa britânica que funcionou.
Essa pulseira você cadastra, né, um valor limite de gastos. A primeira vez que você está chegando perto do limite, essa pulseira ela acaba avisando você via celular, via SMS, que você está chegando perto do limite. Quando você estoura o limite, ela te dá um choque. Então, e se nada der certo, né? Obviamente eu sei que vocês, obviamente depois dessa palestra, não vão chegar nesse ponto de ter que tomar choques para parar de gastar. Mesmo porque eu acredito que seja um pouco doloroso fazer isso de forma constante, né? Mas foi só uma brincadeira para fechar. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço quem acompanhou a gente até aqui, até esse momento. Agradecendo a Damásio por disponibilizar o prédio, as instalações para que o PROCON, para que nós consigamos fazer esse momento aí, trazendo aos consumidores essa possibilidade de educação financeira. Né? Lembrando também que o evento do primeiro mutirão de renegociação de dívidas, ele está aberto, começou no dia 5, vai ficar até o dia 11. Então, todos que quiserem vir, todos que estiverem com essa dificuldade financeira, poderão passar aqui, serão muito bem-vindos, serão muito bem atendidos, com uma equipe muito bem preparada. Eu agradeço a todos vocês e obrigado.